queridos. Se você acordar de manhã bem cedo e você ligar o seu celular e começar a passar um tempo assim, passando pela internet, você vai ver tantas pessoas, tantos caminhos, tantas verdades, tantas pessoas dizendo: olha, vai por aqui porque eu fiz e deu certo. São tantas pessoas querendo destravar a sua vida, são tantas pessoas querendo acelerar processos na sua vida, são tantas pessoas com receitas de bolo para que você seja um campeão, para que você possa prosperar. São tantos caminhos, são tantas vozes, tantas e tantas vozes. Esse é um tempo difícil, em que você ouve algo aqui no púlpito, aqui no altar do seu pastor, que Deus chamou para zelar pela sua vida, mas na internet você ouve tantas vozes. Mas em meio a tudo isso, existe uma voz que ecoa, que diz: eu sou o caminho. E ela continua dizendo: eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for. Esse é um tempo da gente se posicionar radicalmente diante da palavra do Senhor. Esse é um tempo da gente se posicionar radicalmente diante daquilo que a Bíblia diz, para que a gente venha viver para o projeto de Deus, que é a palavra dele. A sabedoria do mundo é loucura, o conselho do ímpio você não deve ouvir. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos pecadores, nem se detém no caminho de ímpios, nem se assenta na roda de escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Esse é um tempo de você meditar na lei do Senhor. É um tempo de falar bem assim: olha, eu quero a palavra de Deus para a minha vida, eu quero a palavra de Deus para a minha casa, eu quero a palavra de Deus para os meus negócios, eu quero a palavra de Deus para o meu ministério, eu quero a palavra de Deus, eu quero viver, eu quero comer e beber da palavra de Deus. É tempo da gente se posicionar radicalmente contra o pecado. A Bíblia diz na carta de Hebreus: deixando todo o pecado e todo o embaraço que nos rodeia, corramos a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Deixa eu te falar uma coisa: se você se diz um cristão, se você se diz um homem, uma mulher de Deus, e vive de casinho de amor com esse mundo, você está em adultério. Você precisa se arrepender, e você precisa se posicionar do lado do seu Senhor. Alguém disse que o coração do homem é pequeno demais para ter muitos amores. O coração do homem só cabe um grande amor, e esse amor se chama Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós estamos nas últimas horas desse mundo. O funil está, se apertando, e você precisa tomar uma decisão. Você precisa saber a quem você está servindo. Você precisa saber a que voz você está ouvindo. Hoje à tarde eu compartilhava lá com outro grupo, que um dia me mandaram um vídeo de um cantor muito famoso lá no Rio de Janeiro. E ele estava dentro do carro e ele estava fazendo uma live. E ele dizia bem assim: ontem à noite eu fui numa célula. E aí eu fiquei feliz, eu falei: nossa, ele indo numa célula, será que ele se converteu? Porque eu tenho 50 anos de idade. Há um pouco tempo atrás, quando a pessoa se convertia, ela deixava e negava tudo e ia viver uma nova história. Então quando eu olhei ele falando bem assim: ontem eu fui numa célula, eu fiquei hiper feliz. Eu falei: meu Deus, o que vem por aí? E aí ele continua falando o seguinte: olha, e o Espírito Santo desceu naquele lugar. Eu fiquei mais feliz ainda. E aí ele contou o seguinte: a cantora fulana, era uma cantora também ainda mais famosa. E aí ele pegou e falou bem assim: o Espírito Santo desceu sobre a cantora tal, e ela começou a falar em línguas. E quando ele falou o nome da cantora, essa cantora é casada com outra mulher.
e ela não confessou o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador de sua vida. E aí rapidamente eu me lembrei que o meu pai, ele veio da Umbanda, de tudo ele já fez, e ele também falava em línguas. E aí esse cantor falava bem assim: nossa, o Espírito Santo tomou. E com ele ela começou a falar em línguas, em línguas, em línguas, em línguas, em línguas. Mas ela continua casada com uma mulher, porque a Bíblia diz que o casamento é entre um homem e uma mulher, e não entre homem, homem, mulher e mulher. Em resumo, ela continua fazendo aquilo que Deus não quer, mas o Espírito Santo veio. E aí rapidamente eu me lembrei do que a minha avó me dizia: meu filho, nem tudo que reluz é ouro. E a Bíblia diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. São muitas vozes, são muitas e muitas vozes. Nós temos que discernir, nós temos que clamar ao Espírito Santo, que não venha um engano sobre a nossa vida. Aquilo que tem aparência de piedade, mas não é piedoso. Aquilo que tem aparência de ser ungido, mas não tem nada de unção. E começa a misturar e misturar tantas e tantas coisas. Esse é um tempo de dizer ao mundo que ainda existe uma cruz. Esse é o tempo de dizer a todos, através da nossa vida, que nós temos que negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz. Não tem como ter uma vida com Cristo sem passar pelo arrependimento. Não tem como ter uma vida com Cristo sem confessar os seus pecados. Não tem como viver uma vida com Cristo não deixando as coisas velhas. A Bíblia diz: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E eu estou vendo aqui tantos e tantos jovens, e também na época que eu era jovem como vocês, eu ia para os shows do mundo, para poder evangelizar e para poder soltar um folheto na porta do baile, ou na porta daquele grande show que está vendo. Mas hoje nós temos tantos chamados ministros e tanta parte da nossa igreja indo para o show, porque nós estamos curtindo. Como é que você pode curtir aquilo que Deus não curte? Como é que você pode estar naquilo onde o Espírito Santo não está? Tudo por uma vida social. Há pouco tempo atrás, as pessoas vinham para a igreja e elas deixavam os seus vícios, deixavam as bebidas. E hoje, muitas células são onde iniciam as pessoas a aprender a tomar o seu primeiro copo de vinho. Que evangelho é esse? Que igreja é essa? Essa não é a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse não é o evangelho que João Batista pregou. Esse não é o evangelho que os apóstolos pregaram. A gente grita aqui para todos os pulmões que o sexo foi feito para dentro do casamento, mas para o artista não, ele é muito famoso, é muita mulher em cima dele. Deus está fazendo a obra. É um evangelho para mim e para você, mas para o famoso é outro evangelho. É um evangelho para mim e para você, mas para aquele jogador de futebol que é hiper famoso, a gente compreende, a gente entende. Sabe uma das coisas que mais me impressiona na vida de Jesus? É que quando ele chegava perto de Nicodemos, que era o bambambam, era um peso e uma medida. E quando ele chegava lá na mulher adúltera, que estava a ponto a ser apedrejada, também era o mesmo peso e a mesma medida. Não existe dois evangelhos, não existe dois Cristos. Um evangelho, um Cristo, um só Senhor, um só pastor, um só batismo, um só rebanho, uma só fé. É tempo da gente se posicionar. É tempo da gente radicalizar cada vez mais. O mundo não presta para mim. E na verdade, se eu estou prestando para o mundo, tem alguma coisa errada. Se eu estou em algum ambiente que é mundano,
que não é para evangelizar. Talvez você diga bem assim: ah, Fernandinho, mas Jesus, ele ia lá no meio dos lugares. Sim, ele sentava com a prostituta, mas não era para ouvir os escárnios da prostituta. Ele sentava com a adúltera, com os beberrões e com todos, mas não era para ouvir as piadas dele. Ele sentava para poder falar bem assim: você tem que nascer de novo, você tem que nascer de novo, você tem que nascer de novo. Chega desse evangelho frouxo. Chega desse evangelho frouxo. O mundo está aí, pegando os nossos jovens, nossos adolescentes, acabando com a vida deles. Meninas de 11 anos, já tendo, sabe, não sei quantas experiências sexuais. E a gente está falando como prosperar. E a gente está falando como se dar bem na vida. E a gente está falando: ah, Jesus é bom, venha, como se fosse assim: vem cá dar um beijinho, Jesus. Não. O pecado é algo tão sério que Deus, mesmo amando Adão e a Eva, Ele teve que seguir o seu princípio de colocá-los para fora. Esses dias eu vi um pastor pregando e falando bem assim: o que a gente vê a visão de Isaías não é um anjo falando para o outro assim, ó, amor, amor, amor. Não, é santo, santo e santo. Ele continua sendo santo e vai continuar. Ele não mudou. E a palavra dele diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Sede santos, porque Ele é santo. Esse é um tempo para a minha vida e para a sua vida. E eu estou falando isso para mim, a começar em mim. É tempo da gente fazer uma limpeza radical em pequenas coisas na nossa vida. Naquilo que você está escutando, aonde você está indo, as suas conversas, os seus podcasts, cheio de sabedoria, cheio de inteligência, cheio de isso e daquilo outro. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O que quebra tudo é a unção de Deus. É a unção que quebra o jugo, é a unção que quebra o jugo, não é isso que está escrito? Deixa eu te contar uma história bem rápida. Eu devia ter uns 12 anos de idade, e o meu pastor contou essa história faz muito tempo. Ele falou que uma grande faculdade, numa reunião de fim de ano, chamou toda a sociedade ali da cidade, prefeitos, vereadores, militares, sabe, todas as influências ali naquela cidade, colocou ali. E ele pegou o seguinte, olha, pegou todos aqueles trabalhadores da faculdade, contratou outra empresa e colocou todos os serventes, todos os que estavam fazendo graduação, todos os mestrados, todos os doutorados, colocou todos ali naquele auditório. E ali naquele dia, essa faculdade chamou 2 pessoas para dar uma palestra sobre o mesmo assunto. Chamou 2 pessoas para falar sobre o Salmo 23. E a história diz o seguinte: que o primeiro entrou, era um preletor hiper famoso. E quando ele entrou, as pessoas já ficaram em pé e começaram a aplaudir e a gritar e a assoviar. E ele começou a falar sobre o Salmo 23. E ele detonou as pessoas choravam, as pessoas aplaudiam, as pessoas subiam em cima das cadeiras, as pessoas não paravam, era uma euforia louca. E de fato ele falou sobre o Salmo 23 de uma maneira extraordinária. Mas tem um outro convidado, então entrou outro convidado e começou a falar sobre o Salmo 23. Ele não era muito famoso. E aí ele pegou um livro bem grande e abriu a Bíblia, colocou assim em um apoiador e começou a falar sobre o Salmo 23. Ninguém aplaudiu, ninguém gritou, ninguém subiu na cadeira, ninguém assoviou, ninguém fez nada. Mas quando ele acabou de falar sobre o Salmo 23, todos estavam de joelhos prostrados e chorando. E aí o que aconteceu é que a faculdade, ela gosta dessa coisa de pesquisa, então ela chamou uma empresa também para fazer uma pesquisa na hora do coquetel. E a pesquisa era o seguinte: de quem você gostou mais? Do primeiro ou do segundo preletor? E todos foram unânimes para dizer o seguinte: o primeiro conhecia de fato
o salmo. O primeiro preletor conhecia muito sobre o Salmo 23, mas o segundo preletor conhecia o Senhor do salmo. Quem é que você quer ouvir, queridos? Intelectualidade, sabedoria, cálculos, te dá caminhos como você prosperar. Eu sou uma pessoa próspera. Eu nunca acordei 5 horas da manhã para tomar banho gelado. Não sei nem fazer conta direito, mas eu sou próspero. Tenho muito mais do que eu mereço e muito mais do que eu preciso. Sou muito próspero. Sabe, eu vou deixar só uma dica aqui. Seja dizimista na sua igreja. Coisa que eu e Paula deixamos de ser. Seja dizimista na sua igreja. Seja ofertante na sua igreja. Para de dar o seu dinheiro para esses magos que fazem, sabe, você destravar. Para de dar seu dinheiro. Pega seu dinheiro. Cadê o casofilaço? Bota aqui o seu dinheiro. Vem andando e bota o seu dinheiro aqui. É aqui que se entrega. Acorda, vai estudar, vai trabalhar, vai ser o primeiro a chegar no seu trabalho, o último a sair. Tenha o seu coração, sirva ao seu patrão como se você estivesse servindo ao Senhor. Não é assim que a Bíblia manda? Que você vai prosperar, você vai ter o que Deus planejou para a sua vida, porque toda prosperidade tem um propósito. Você não é próspero porque é próspero. Existe um propósito de Deus para que você tenha isso, ou tenha aquilo, ou não tenha aquilo outro. Chega, meus irmãos. Chega de trazer isso para dentro do nosso arraial. O nosso arraial não é aquilo que um acha ou que o outro fez. O nosso arraial é: assim diz o Senhor. O nosso time é esse. Assim diz o Senhor. Não é uma ideologia, não é o que um pensa, não são vozes e vozes e vozes e vozes, não. Chega. Esse é o tempo. E eu quero convidar você essa noite para isso. Eu creio que a maioria das pessoas aqui já estão do lado caminhando com o Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Todas as vezes que eu coloquei a minha casa em maus caminhos, todas as vezes, tanto financeiramente, emocionalmente, todas as vezes, é porque eu tentei pegar uma ajudinha para o Evangelho, uma técnicazinha aqui. Não, mas tá todo mundo falando: o cara é fera, o cara é fera. Não, não tem esse negócio de fera. Tem o que a Bíblia destinou para mim. Ele é o meu livro sagrado. Ela é o meu livro sagrado. Não é o que um diz, o que o outro diz. Ah, todo mundo está falando para comprar porque está prosperando, porque está multiplicando. Não, mas Deus não falou para eu comprar. Eu não vou comprar. Mas está todo mundo indo. Você vai ficar para trás, não tem problema. É Ele que me conduz. Eu só vou se Ele me mandar ir. Uma das coisas que eu ensino aos meus filhos, e que também mais me impressiona na vida de Jesus, é que às vezes os discípulos chegavam com algumas boas ideias, e nós hoje estamos com centenas de milhares de boas ideias. Mas ele virava e falava bem assim: não é a vontade do Pai. Ainda não. O Pai não mandou eu fazer. Não, eu só posso fazer aquilo que eu vejo Ele fazendo. Eu só faço aquilo que eu vejo Ele fazendo. Chegou a hora, queridos, eu e você, eu estou falando para mim, começar em mim, a gente tomar uma decisão radical de fazer com que Jesus seja de fato o único na nossa vida, o único na nossa história, o único. E na sua lei medita de dia e de noite,
pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Meus irmãos, você está pagando milhões, você está pegando horas e horas para ficar atrás de receitas, e com essa receita ungida. A Bíblia tem tudo o que eu preciso. A Bíblia tem tudo o que você precisa. A Bíblia tem tudo o que você precisa. O que nos falta é fé. O que nos falta é tomar uma posição radical que Abraão tomou, e deixou tudo e ouviu uma voz. O que nos falta é fazer o que Paulo fez, deixar sua carreira e considerar tudo como esterco, pela excelência de conhecer ao Senhor Jesus. O que falta a mim, o que falta a você não são muitas coisas, mas apenas uma coisa. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na sua presença todos os dias da minha vida. Não são tantas e tantas receitas, tantas e tantas coisas que precisamos, mas precisamos escolher a melhor parte que Maria escolheu ao estar aos pés de Jesus. Nessa noite Deus está me chamando, o Espírito Santo está te chamando, para que a gente tome uma decisão. Senhor, Tu és o único. Tu és o único na minha vida. Isso começa, queridos, desde a música que você ouve, do que você bebe, daquele lugar que você vai. A Bíblia diz muito claramente que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então procure coisas que nasceram no Espírito Santo. Esses dias eu ouvi uma pessoa querida falando bem assim: não, tem muita música evangélica que eu não ouço porque está errada teologicamente, mas tem muita música do mundo que eu ouço porque está certa teologicamente. Mas espera um pouquinho, a questão é só estar certo teologicamente, que é mais certo do que o diabo. O diabo viu a Bíblia sendo escrita, ele sabe tudo, e não apenas sabe, a Bíblia diz que ele treme. Mas é mais do que isso. Não é, né? Hoje a gente vê tantas coisas, né, falando assim: pode isso, pode aquilo, pode isso aqui, pode esse tipo de sexo, pode aquele outro tipo de sexo, pode assim, pode assado. A gente deveria perguntar bem assim: onde nasce isso? Onde que nasce isso? O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Esse é o padrão meu e seu. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que a mulher pediu divórcio, e ele sempre foi crente, mas ele estava super crente, e ele era aquele cara que, sabe, politicamente correto com todo mundo, bebia socialmente, sabe, crente, mas bebia socialmente. Você pode beber, mas não pode embriagar, né? Então vai lá, aí bebia socialmente, ia naquela festinha, fazia aquela dancinha, não, é tudo brincadeira, tudo. Mas quando a mulher pediu o divórcio, ele só ouvia aquelas músicas do manto. Era só aquilo. E ele falava: meu irmão, eu tenho tanta sede que até de madrugada eu fico procurando pastor para ouvir. Eu fico procurando pastor, eu não consigo dormir, eu fico procurando pastor. Aí Deus trouxe de volta a esposa dele. A primeira coisa que ele fez foi voltar para a vidazinha socialzinha dele. Ou seja, quando ele estava mal, ele ia para o morro, ele ia para a montanha, subir, orar, e se encher de Deus. Aí quando conseguiu, tchau, eu já consegui, eu vou voltar para a minha vida com as minhas delícias, com aquele pezinho no mundo, aquele casinho de amor com o mundo. Sabe, queridos, é tempo, eu estou falando para mim, a começar em mim. É tempo da gente cortar isso. É tempo da gente dar um basta nisso tudo. As coisas são sérias. O diabo, ele não brinca de ser diabo.
E muitas vezes eu e você, nós estamos brincando de ser servos do Senhor Jesus. O diabo, ele quer pegar o seu filho, ele quer matar, roubar e destruir. Ele quer acabar com a vida do seu filho. Ele tem ódio dos seus filhos. O diabo, ele tem ódio do seu casamento. O diabo, ele tem ódio da sua esposa. Ele tem ódio do seu esposo. E por que a gente está curtindo as coisas que o diabo curte? Se as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, por que a gente está indo lá atrás de novo? Voltando ao vômito. Esse é um tempo de dizer: Ele é único, único. Eu quero ouvir aquilo que me edifica espiritualmente. Eu quero ouvir aquilo que de fato quebra o jugo. Eu quero dar valor. Eu acho engraçado, voltando a essa questão de beber, né, e não se embriagar, é que na internet hoje, não, você pode beber, mas na hora que o cara fica ferrado, não é ele que vai lá na porta do boate pegar aquele adolescente que está em coma alcoólico. Não é ele que vai lá debaixo da ferragem para poder pegar um moleque que só errou na dose, tentando acertar, né, na dose, você pode beber e tal. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Meus irmãos, é tempo da gente, tudo que é mundo e tudo que tem associação com o mundo, não é a questão da bebida em si, é mais do que isso, é o que está ao redor. Não é a questão daquela festinha, não é a questão daquele papinho, não, é o que está ao redor, é muito mais sério, é muito mais profundo. Esse é o tempo da gente se posicionar radicalmente, porque o mundo está se posicionando radicalmente contra tudo aquilo que Cristo é levantado. Tudo aquilo que Cristo é exaltado, o diabo não quer. Chegou a hora da gente dizer não, não e não para isso tudo. Chegou a hora de você dar crédito ao seu e honrar os seus líderes, os seus pastores, aqueles que de fato cuidam da sua vida. Se você gosta de ouvir, leva para o culto o seu celular, pega ali, tem um gravadorzinho, você bota ali, bota para gravar o pastor seu ali, e fica ouvindo a semana toda, e vai meditando, é melhor do que você ouvir essas porcarias. Me desculpe, parece uma coisa radical, dura. Eu amo os meus filhos. E essas coisas que eu estou falando para você, eu falo também para os meus filhos. Paula fala para os nossos filhos. O diabo, ele quer roubar, matar e destruir. E a gente está brincando com tudo isso. É tempo de se posicionar. Que ele seja único. Único na nossa vida. Eu queria que você se colocasse em pé nesse tempo. Eu não sou melhor do que ninguém, queridos. Eu estou buscando a mesma coisa que você. Eu não estou aqui apontando o dedo para ninguém. Mas existe um padrão a ser seguido. E eu preciso olhar para ele. Você precisa olhar para ele. Então vamos parar de olhar o que está do nosso lado. Vamos olhar para ele. O autor. Aquele que morreu por mim e por você. Eu queria que você colocasse a sua mão no seu coração. Eu queria que você fechasse os seus olhos lá em cima. Que você não falasse mais. Várias e várias vezes durante a semana eu faço essa mesma oração. Sonda o meu coração, Senhor. Tem alguma coisa que eu esteja fazendo? A Bíblia diz que o meu coração é terrivelmente enganoso. Eu queria te dar alguns segundos para que você possa pedir ao Espírito Santo para sondar o seu coração.
penetrar profundamente no seu coração. Não há lugar para outro amor. Não há outro lugar para outro amor. Só Ele. Só Ele. Eu quero te dar alguns segundos para que você possa ter intimidade com Ele. Ele está aqui. Esqueça um pouco da pessoa que está ao seu lado. Fale com Ele. Fale com Ele. Ore ao Senhor. Eu não vou orar, eu quero que você ore. É você e Ele. Você e Deus. Lá em cima, em todos os lugares. Vamos, levanta a tua voz. Fala com o Senhor. Aumenta o volume da tua voz. Fale com o Senhor. O que é que precisa ser retirado da sua vida? O que é que precisa ser queimado na sua casa? O que é que precisa ser tirado do seu celular? O que é que precisa ser tirado do seu computador? Arranca tudo, não vale a pena. Ele sim vale a pena. Consagre o seu coração ao Senhor mais uma vez essa noite. Consagre o seu coração mais uma vez ao Senhor essa noite. Consagre ao Senhor, consagre ao Senhor. Abra sua boca, fala com Ele.